Eu acho muito interessante porque hoje, vamos falar assim, fulano chega a notícia. E ainda mais com a internet na correria que ela é. É Hoje acontece rápido, muito né? rápido. Então, por exemplo, empresa X entra com suposta lavagem de dinheiro. Mas Uhum. não quer dizer que ele tá lavando dinheiro, Sim, correto ou não? exatamente. Aí depois eles vão lá e investigam. Não, putz, não era, valeu, tchau, obrigado. Mas a notícia que fica é essa aqui, correto ou não? É A lavagem de exatamente dinheiro. Quando isso. pesquisa lá o fulano de tal, lavou dinheiro. Uhum. Mas ninguém fala, não, mas peraí, tá aqui na página 2 é o seguinte, ele não lavou não, eles É, investigaram. Então vocês entram com esse trabalho de, peraí, mas você viu aqui que ele não lavou? é. Falaram que ele lavou, mas ele não lavou, tá aprovado, é mais ou menos isso, É, então. porque assim, a gente tem que lembrar do seguinte, o que vende é o sangue. Aham, infelizmente Então, a mídia vai se apegar à questão da polêmica mesmo. Tá. Então, é muito comum a gente receber clientes no nosso dia a dia justamente com essa dor. Foi acusado de alguma coisa, teve ali uma investigação e tudo mais, e do meio para o fim eu fui absolvido. Mas a mídia não noticiou que ele foi absolvido. E não vai noticiar, e às vezes a pessoa ela fica iludida nesse sentido. Sim. Então, e também a gente se apega, né? Tanto questão, às vezes, a pessoa que de fato fez ali alguma coisa e quer reconstruir a imagem, precisa reconstruir, de repente, um fato que aconteceu muitos anos atrás, e a pessoa tem ali uma nova situação que quer evidenciar, que quer tirar aquilo de evidência. Então, são várias coisas aí que a gente pode administrar nesse sentido. Hoje existe um medo na internet. Tem muitos grandes influencers que alguns preferem perder a vida do que ser cancelado digitalmente. Tô errado ou não? É, E hoje isso. vocês conseguem também, já tem algum case, não precisa nem falar o nome da pessoa, mas de reversão de cancelamento digital, por Sim. exemplo? Sim, tem algumas situações assim que a gente já atendeu. Um caso assim que foi bastante recente, né? Que a gente finalizou o projeto dessa pessoa faz alguns dias, inclusive. Foi um médico que foi acusado de bater o ponto e sair, largar o plantão. Tá, E foi cancelado. O cara virou meme. Foi tá. uma situação assim desagradável que ferrou com a carreira toda sei lá, 20, 30 anos de atuação na medicina que a pessoa tinha. Então, do dia pra noite, ele teve um cancelamento digital horrendo. E só que do meio pro fim, as investigações apuraram que o cara não tinha nada a ver com isso. Ele não era plantonista, ele trabalhava com horário marcado. Tá. Então, ele não tinha a obrigatoriedade de estar ali no plantão, porque ele não era plantonista, simples assim. E a mídia massacrou ele, saiu isso em vários jornais e tal. E a gente conseguiu reverter isso. Então, a gente Tá. pegou o caso desse cliente no auge da crise, quando aconteceu, e foi revertendo. Até que, depois de alguns meses, a gente conseguiu a reversão. Né? Que a gente tem que lembrar, assim, a reversão ela é possível, mas também ela tem uma curva um pouco mais demorada, dependendo da situação. Sim. Então, é algo que a gente precisa, assim, rever de forma estratégica e pouco a pouco, para a gente conseguir essa mudança total de direcionamento aí da vida dessa pessoa. Mas dá para reverter crise, assim, de imagem e cancelamento. Aham. Hoje, não sei, mas falando, tem algum case mais específico que chega todo dia de falar, pô, isso aqui acontece direto. Um processo, a pessoa tá tentando reverter. Ah, não, é realmente. Porque, sei lá, tem caso até de internet aí de acusar, por exemplo, tá? Acusar influenciador de estupro, é grave pra caramba. Sim, Mas não, mas entende como é que funciona. Não tô defendendo ninguém aqui, mas tem um pouco disso, né? Então tem algum case que mais chega, assim, de pessoas, de grandes influências, ou talvez de pessoas que querem resolver empresários, por exemplo, que nem sim. é tão influente, mas aconteceu alguma notícia no nome deles. Porque, por exemplo, hoje tem empresários que nem são tão famosos no digital, mas sai uma notícia na primeira capa ali de um noticiário. Você fala, caramba, pô, quem é esse cara, bicho? É. Você já se fica curioso, né? E, então esse cara ele pode te procurar, por exemplo. Pode. Principalmente, né, o que mais esse tipo de pessoa acaba buscando a gente por questões de compliance. Porque o Tá, compliance ele vai travar, seja o cara empresário, ele precisa do nome dele para assinar um contrato, para continuar os negócios, para, sim. enfim, no dia a dia operacional, ele precisa do nome dele. Então, isso faz aí com que tenha uma procura muito grande. Respondendo a sua pergunta sobre o tipo, né, de cliente que a gente recebe, são os mais variados, mas, por exemplo, muitas situações são processos mesmo, questões que foram para mídia, Aham, alguma situação, sei lá, de uma pessoa que sei lá, atropelou alguém, aconteceu um acidente e o cara foi envolvido ali numa situação desagradável. A aham. gente consegue ali verificar a situação e revertendo aí na medida do possível. Então, processos, investigações, acusações, de repente, principalmente para o ramo empresarial, fraudes, lavagem de dinheiro. Então, realmente tem no dia a dia muitas questões nesse sentido que acabam vindo aqui para nós. Para influencer, muitas vezes o influencer, além dessas questões aí mesmo de estupro e tudo mais, né, que de repente acontece, acusações aí sobre assédios, enfim, tem também, de repente, o cara que faz ali um comentário na internet, um comentário no Twitter, e a galera, no geral, Sim, não verdade, gosta. verdade, tem isso, Vai né? pra mídia, cara, é cancelado. Então, isso
Isso É, tá acabando. aparece bastante. Tá acontecendo um cancelamento agora do governador só, né? Do Tarcísio, que ele falou da Coca-Cola, do metanol e tal. Sim. Eu até entendi o ponto de vista dele, que ele fala assim, ah, tipo, porque o metanol, pelo que entendi, tá em bebidas Uhum. alcoólicas, né? Ele quis dizer o seguinte, na minha opinião, né? Não, eu tô de boa, que eu só bebo Coca, né? Enquanto não É, chegou na Coca, mas ele teve que ir até a público pedir desculpa e etc. Então, assim, só pra gente ver como que o cancelamento ele funciona no sim. Brasil. Porque o governador do estado tá sendo cancelado. Ontem mesmo eu vi uma pesquisa que ele perdeu posição na suposta eleição, caso venha a presidente, por causa desse comentário. Então, olha como que é grave o que você fala hoje É. e como corre na internet, correto ou não? É exatamente isso, né? A gente tem que ter uma cautela muito grande, né? E as pessoas estão, assim, muito presas nisso, né? Tem que ter ali um cuidado, porque de repente uma fala de 5, 10 segundos acaba ali com anos e anos de construção de imagem, de credibilidade que você foi lutando para ter Hoje, do realmente, ponto de vista você profissional. precisa pensar no que você fala na internet, falar a Precisa, verdade. precisa. Ainda mais porque fica gravado, né? É. Vai ali para quando viraliza, E né? cada um fala um ponto, né? É, então, para uma verdade ali, vão construindo diversas teorias, diversos pontos diferentes, pontos de vista, opiniões, então tem que tomar cuidado, como eu digo. Depois tem algumas perguntas no chat, vou até fazer aqui, tá? Obrigado, pessoal do chat, etc. É bom auxiliar a gente aqui nas perguntas. É, hoje, empresas também te procuram, por exemplo, eu preciso alavancar minha empresa, eu precisava realmente de ter uma empresa bem posicionada, né? E também serve esse tipo de serviço da Sim. SafeTech para posicionar em novas empresas, ou tem empresas já consolidadas, mas que querem dar uma alavancada, por exemplo, vocês conseguem fazer Sim. esse trabalho? É um trabalho, né, dentro do marketing, a gente chama isso de branding. Então, a gente faz esse trabalho de construção de imagem. Então, uma vez que a gente faz a criação e publicação de conteúdo positivo, Tá, então a gente pode usar tanto eventualmente para suprimir realmente quem está numa crise de imagem, precisa fazer uma reconstrução completa do que tem na internet, quanto aquela empresa que quer aparecer, quer ser encontrada com tá, conteúdo positivo. Então a gente até assim tem, né, um slogan que a gente usa bastante dentro da SafeTech, que é o seguinte: decida o que aparece na internet sobre você ou sobre sua empresa. boa, Então a gente tem esse raciocínio de a pessoa tá, controlar aquilo que vai ser disseminado na internet. Então, tá, pensando na empresa que quer ter uma construção de imagem de maneira positiva, a gente faz muito esse branded content. O que é o branded content? Diferentemente de uma publicação de um blog ou de uma matéria que a gente publica dentro do próprio site institucional da empresa, incentivando a compra, incentivando a conversão ali que a gente fala no mundo do marketing, o que a gente aborda no branded content? A gente pega ali um contexto de mercado, pega algum assunto relevante ao ambiente externo dessa empresa que impacta a empresa tá, e cria uma matéria sobre isso, falando ali legal, de maneira mais sutil sobre a empresa e sobre a especialidade dela. E lança isso na internet. Lança isso dentro de portais de notícia de relevância, vai fazendo ali um trabalho de construção mesmo de conteúdo e de imagem. Então, dali a um tempo, né, quando a gente realiza essa quantidade de publicações e vai migrando isso para a web, o usuário que pesquisa, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa de uma empresa X. Deixa eu pesquisar aqui para ver como tá. O tá. usuário ele vai encontrar esse tipo de conteúdo também. Pô, Então ele vai ver legal, essas matérias legal. positivas, ele vai enxergar a empresa como referência. Então justamente é esse é o ponto, fazer com que a empresa seja uma referência naquilo que ela vende, seja um produto ou seja um serviço. Então Pô, que essa ideia legal. mesmo de construção, de especialidade